eu sou o Samuel, eu tenho 32 anos, sou casado, sou pai de 3 sorridentes, incluindo o Tiago, que está ali atrás, a tirar notas, assim espero. Eu estou no setor imobiliário desde 2013, estou na KW desde 2015 e dirijo a SoSmile. Deixem-me dar 2 notas, antes de falar sobre o marketing, que é o nosso tema aqui hoje. Deixem-me dar 2 notas sobre o meu percurso. Uma nota positiva e uma nota não tanto positiva, se eu pudesse voltar atrás, eu mudaria. Em primeiro lugar, a primeira nota que eu quero dar, a positiva, primeiras coisas boas, é que a formação, ela vem antes dos resultados, ela vem antes dos prémios. Isso para mim foi algo muito claro desde o início. Eu desde o início me foquei na formação, desde o início eu percebi que a formação e o saber fazer é importantíssimo para o nosso resultado. Então, a formação, esta formação e outras formações da KW, elas vêm muito antes dos prémios, do reconhecimento, dos resultados, do GCI, do dinheiro, da faturação, das angariações. A formação é essencial, é muito importante mesmo. Até no dicionário, a palavra formação, ela vem antes de resultado ou antes de prémio. E é uma sorte estarmos na KW, onde os royalties são gastos em formação, no teu desenvolvimento, enquanto consultor imobiliário, enquanto empresário, enquanto empresária. A outra nota, não positiva. Se eu pudesse, eu voltava atrás, como disse no início. A prospecção e o marketing, eles são completamente complementares, eles podem estar completamente em sintonia. A minha nota é esta: não uses o marketing para fugir da prospecção. Não uses o marketing para fugir do lead generation, como aconteceu comigo. Eu passava as manhãs, no início, basicamente a preparar posts no Facebook, a preparar folhetos, a desenhar os folhetos no Corel e noutros programas de edição de imagem. E tudo isso porque me sentia confortável com essa área, fruto do meu passado enquanto profissional, noutra área onde eu trabalhei profissionalmente. E fugia à dor de fazer prospecção na rua ou de ligar às pessoas. Então, se eu pudesse voltar atrás, há uma coisa que eu faria completamente diferente. Não usava o marketing como uma desculpa para fugir do lead generation. As coisas têm uma ordem, as coisas têm um ciclo e o marketing complementa muito bem a prospecção, não são exclusivos, eles trabalham em conjunto. Não permitas que o marketing sirva de fuga para não fazeres prospecção e não fazeres lead gen. O tempo, ele é importante no nosso negócio. Particularmente para quem está a começar, o tempo é decisivo. O Gary Keller, no livro Millionaire Real Estate Agent, no Mereia, ele cita uma personagem bíblica, Metusalém, que viveu 969 anos. E se nós tivéssemos todo esse tempo pela frente que Metusalém teve, nós podíamos construir um negócio só à base de marketing e prospecção passiva, distribuição de folhetos. Tínhamos todo o tempo do mundo pela frente. Nós não temos esse tempo e se estás a começar, particularmente, não tens esse tempo. Então, o tempo não para, o tempo continua, as contas vêm para pagar, a faturação não aparece logo se não fizeres as coisas pela ordem certa e não seguires o ciclo natural das coisas. Então, dica muito importante, não repitam o meu percurso neste aspecto, porque eu sobrevivi o tempo necessário para vingar neste negócio, mas há outras pessoas que não sobrevivem, não conseguem aguentar tempo sem faturar e acabam por ir embora e podiam dar excelentes consultores, excelentes consultoras. Então, as duas coisas trabalham juntas, mas há uma ordem, primeiro lead gen e depois o marketing complementa a prospecção. Muito bem, depois destas 2 notas que eu considero muito importantes, nós vamos então falar de marketing, é o nosso assunto hoje, vamos falar de marketing e eu quero vos explicar como é que o marketing tem sido tão importante para o meu negócio e para o negócio da minha equipa. No fundo, quando nós pensamos em marketing, pensamos num objetivo. O objetivo de difundir a nossa marca, de espalhar a nossa marca, de promover a nossa marca, de tornar mais conhecida, mais relevante, chegar a mais público e ocupar cota mental na cabeça do público que nos dirigimos e com quem comunicamos sistematicamente. E claro, tem um outro objetivo, captar leads, encontrar novos contactos para adicionarmos à nossa base de dados e novas pistas, novos leads, novas oportunidades de negócio. Quero-vos explicar como é que isso tem sido importante no meu negócio e eu escolhi separar em 4 áreas do meu negócio. Base de dados. Este é o ponto mais importante quando falamos de marketing, a comunicação com a nossa base de dados. Em segundo lugar, redes sociais. Quando pensamos em marketing, muitas pessoas pensam quase já só em redes sociais.
pelo papel importante que elas também têm. Zona de posicionamento, quem entrou no mercado imobiliário há 10 anos atrás ou há 20 anos atrás, talvez este fosse o ponto mais importante e continua a ser uma das pedras principais no negócio imobiliário, uma zona de posicionamento, uma zona geográfica onde te especializas. E por último, queria falar de marketing e a promoção dos imóveis, ou seja, o marketing ao serviço dos teus clientes, das pessoas que confiam no teu serviço, a promoção dos imóveis, com uma tónica final para o Open House, que é um aspecto que eu queria detalhar um pouquinho mais. Como eu dizia há pouco, a base de dados é o mais importante. A base de dados é o teu negócio. Nunca é demais frisar a importância da base de dados, a importância que tem de fazeres crescer a tua base de dados, adicionando pessoas, adicionando contactos, de aumentares a informação que tens sobre os teus contactos e os meios de contacto, para que possas contactar com essas pessoas, com esses leads ou com esses contactos, de forma diversa, não sempre pelo mesmo meio, sempre pelo telefone ou sempre por e-mail, mas é importante tu complementares essa informação. No fundo é importante tu fazeres crescer, adicionando, e aumentares também, em termos de qualidade, o contacto que tens na tua base de dados, acrescentando todas as informações, todas e mais algumas, sobre essa pessoa e sobre os modos de contacto com essa pessoa. Todos os meios que tu possas, tu deves acrescentar. E claro, deves comunicar com essa base de dados, com esses contactos, de forma sistemática e de forma consistente. Deves, no fundo, criar a relação e fortalecer a relação através de um contacto periódico, sistemático e consistente. No fundo, é regar a base de dados. Regar a base de dados é regar o teu negócio, porque a parte central do teu negócio está na tua base de dados. Todas as pessoas com quem te cruzas deves adicionar à tua base de dados, deves acrescentar todas as informações acerca dessa pessoa e todos os modos possíveis de contactar com essa pessoa e depois deves regar a relação, deves criar e fazer crescer a relação através de uma comunicação sistemática e consistente. Nunca é demais reforçar isso. Como é que nós fazemos isto na minha equipa? Nós temos a nossa base de dados dividida em dois grandes grupos, dois grupos centrais. É certo que existem aliados e público em geral, mas já quero falar dos dois grupos centrais, conhecidos e a conhecer. Como é que nós contactamos com aqueles que ainda não conhecemos, mas queremos conhecer, queremos criar uma relação com essa pessoa, com esse contacto? Nós contactamos através da newsletter, através de uma newsletter mensal. Todos os meses nós enviamos essa newsletter para os a conhecer. Então, eu queria fazer uma nota sobre o conteúdo. Não pode ser sobre imóveis constantemente. Não pode ser simplesmente a tua lista de angariações ou a tua nova angariação e depois no mês a seguir outra angariação e a seguir no outro mês um vendido ou outra angariação. Não pode ser sobre venda de casas só. Isso deve ser uma exceção e não a regra, porque senão cansa. E temos partido do pressuposto que essa pessoa ainda não te conhece, não tem uma relação ainda muito profunda contigo, então é muito fácil ela cancelar a subscrição da tua newsletter. Então tem que ter um conteúdo que tenha mais imagem do que texto. São assim as nossas newsletters, procuram ser assim. Mais imagem do que texto. A informação deve ser interessante aos olhos e à mente do contacto a conhecer. Então, informação sobre a cidade onde tu operas, no mercado, neste caso Gaia, Porto, informação sobre o mercado imobiliário nessa zona geográfica, obviamente, e outras coisas de interesse cultural, gastronómico, sobre os teus resultados, sobre a tua opinião sobre o mercado. Mesmo as notícias não pode simplesmente colocar lá uma notícia, tem que ter algo teu, tem que ser algo que prenda e se ficarem com alguma coisa, imagem ou vídeo. Mais do que texto, porque o texto, quem não te conhece não lê o que tu escreves. Então, isso é uma tónica muito importante. Para os a conhecer, nós comunicamos assim, com uma campanha, um 12 Direct, para todos os efeitos, 12 newsletters por ano, uma em cada mês. Então, também há newsletters temáticas, por exemplo, sobre as férias agora, Natal. Não faltam oportunidades e motivos para comunicar as coisas que não tenham a ver somente com casas, para não cansar e para teres a oportunidade de ficar na base, com aquele contacto na tua base de dados e poderes criar uma relação. Tendo o número de telefone, obviamente que essa pessoa recebe 1, 2, 3, 4 chamadas por ano nos nossos blogs de lead gen. Eu ou algum elemento da minha equipa também faz essa chamada e também contacta com essa pessoa. Mas o foco para os a conhecer é um 12 Direct
mailing, uma newsletter mensal. Para os conhecidos, além destes 12 toques através do e-mail, nós acrescentamos outros contactos através de SMS, através de correio físico, enviado pelos CTTs, e através de uma chamada pessoal, porque é um contacto conhecido, com um propósito específico direcionado àquela pessoa, e também um contacto pessoal que não se consegue com todos os conhecidos, mas com uma boa parte deles, para uma base de dados que ainda é pequena, ainda não é gigante, ainda conseguimos fazer isso. A título de exemplo, por exemplo, SMS, temos boas oportunidades, por exemplo, a mudança da hora. Lembre-se que hoje muda a hora. Quando chegar a hora de mudar de casa, lembre-se de nós. Sorrimos juntos. É mais ou menos deste género a nossa SMS de mudança de hora que enviamos também para os a conhecer, que têm o número de telefone na nossa base de dados. Os que têm apenas mail não recebem, mas para os conhecidos, e é engraçado que nós recebemos respostas. Obrigado por ter lembrado. Então as pessoas gostam de que nós nos preocupemos com elas. Mesmo quando não mudar a hora, pode já alguém estar a pensar nisso, a hora vai deixar de mudar, ou talvez daqui a uns anos deixe de mudar. Nós podemos mandar a mesma mensagem todos os anos. Lembra-se quando ainda mudava a hora? Quando precisar de mudar de casa, lembre-se de nós. Portanto, há sempre motivos. O Natal pode ser uma SMS, a Páscoa, vários motivos. CTT, correio físico. Nós enviamos uma nota escrita, um postal de aniversário para os nossos conhecidos. Temos quase de todos os conhecidos temos os dados, temos a data de nascimento. Então nós enviamos uma nota escrita com uma felicitação pelo aniversário. Então a desejar um dia repleto de sorrisos, um dia feliz. É uma boa oportunidade para enviar correio físico, que é um toque completamente diferenciado e que a esmagadora maioria dos outros concorrentes, das outras pessoas com quem tu concorres, não envia. E se formos a pensar, bem, é relativamente fácil nós termos muitas datas de nascimento. Todas as pessoas que fazem negócios connosco, deves registar as datas de nascimento. E todas as pessoas que fazem proposta para um imóvel teu, tu tens acesso ao cartão de cidadão, então podes ficar com a data de nascimento. E ninguém se vai chatear por receber um postal em casa a desejar os parabéns, ninguém vai falar do RGPD por receber em casa um postal a felicitar por mais de um ano de vida. Tenho a certeza que não. E a magia acontece quando nós contactamos com a nossa base de dados de diversas formas, sem sermos chatos, sem estarmos sempre a dizer compre, 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 ou venda, venda, venda. Então, isso é muito importante. Chamadas. Costuma ser 3 ou 4 SMS nos conhecidos, 3 ou 4 envios de correio físico e 3, 4 chamadas para os conhecidos com um propósito que faça sentido, não seja simplesmente olá, é o Samuel, conhece alguém que queira vender casa. Para um conhecido, isto não é pessoal. Convém nós pensarmos a abordagem e, por exemplo, perguntarmos então, já foi de férias? Ainda não. Ótimo, então vou a tempo de lhe desejar umas boas férias, tenha um bom período de descanso, aproveite as férias para vir com toda a energia para o seu trabalho logo depois. Então, parece que estamos em todo o lado. Esse é um dos testemunhos que mais me impressionou quando li o Millionaire Real Estate Agent. Nos testemunhos que tem no fim, daqueles mega agentes todos, havia um testemunho de um cliente relativo a uma senhora, que é mega agente nos Estados Unidos, que dizia: eu contactei-a porque a senhora está em todo lado. E é isso que nós queremos. Queremos comunicar sem ser cansativos, sem estar sempre a falar de casas, e para isso nós temos que contactar de diversas formas diferentes a nossa base de dados. Se pudermos acrescentar a isto um contacto pessoal, e estar cara a cara com a pessoa, cumprimentar a pessoa, sorrir com a pessoa, falar com a pessoa um bocadinho, tomar um café, isto é ouro sobre azul. Fica bem dizer ouro sobre azul aqui no Norte. Sucintamente, esta é a forma como nós comunicamos com a nossa base de dados, e posso dizer que a esmagadora maioria do meu negócio, do negócio da minha equipa, vem realmente da minha base de dados, da nossa base de dados. Essa é a verdade. Alavancamos o nosso negócio e chegamos a outras pessoas através das redes sociais. Eu queria falar-vos do marketing e as redes sociais. Uma pequena nota, não que eu seja especialista em redes sociais, mas aconselho-vos a olharem para as redes sociais como uma oportunidade, se forem bem trabalhadas. É um meio de atingirmos muitas pessoas, de chegarmos a um público que ainda não chegamos, a um público que ainda não está na nossa base de dados e que pode
vir a estar e a querer trabalhar connosco e a acompanhar o nosso trabalho. Agora, para isso, esse trabalho, essa abordagem tem que ser bem feita. Tem que ser bem feita. Então, a minha equipa tem uma página profissional do Facebook, do Instagram, as redes sociais devem ter páginas profissionais, devem ser trabalhadas assim. Quando nós pensamos em redes sociais, não estamos a pensar em fazer aquilo que o Samuel fez de errado, lá naquela nota prévia que eu dei no início, de passar as manhãs a fazer posts num perfil pessoal que tem 3 ou 4 likes. Não é esse o objetivo. Antes de ter uma página profissional em que, mais do que vender casas, porque novamente cansa, mais do que ter um feed cheio de imóveis, em que ninguém acompanha, 2 ou 3 metem like e ninguém vê e as pessoas desligam, não seguem, não fazem like e não acompanham a tua página. Mais do que isso, é ter um veículo de chegar a muitas pessoas, a milhares de pessoas, onde, muito mais do que vender casas e de mostrar imóveis às pessoas, tu mostras a tua marca, o teu nome, o teu negócio, a tua atitude, os teus resultados, a tua forma de estar, os teus prémios, sim, os teus imóveis aqui e ali, mas não de forma cansativa, porque o que tu queres passar é que estás presente junto das pessoas onde elas estão nas redes sociais, mas que não estás lá sempre com cartaz de venda. Tu estás lá com as pessoas, então faz muito mais sentido pôr uma fotografia tua na prospecção na rua, ou com uma vista do Porto, bonita, ou de Lisboa, se trabalhares em Lisboa, ou do Algarve, do que colocar sempre imóveis, sempre imóveis, sempre imóveis. Então, o foco deve ser em passares a tua marca, em passares a tua atitude, quem tu és, o que é que tu fazes, como é que tu estás ativo no mercado e como estás presente ao lado das pessoas. E, naturalmente, nós fazemos isto através de posts criativos, não sou eu que faço, os méritos são todos do Levi, e através de alavancar esses mesmos posts e anúncios pagos, através de anúncios pagos, porque o orgânico tem um alcance muito reduzido. Então, pensa sempre enquanto investidor. Uma página profissional é algo onde eu vou investir algum dinheiro, algumas dezenas de euros no início, e para trabalhar bem isso eu tenho que ter conteúdo que eu vou promover profissionalmente e que é criativo. A nossa abordagem, novamente aqui, não é tanto imóveis e casas, sim, também aparecem lá os nossos negócios, os nossos prémios, uma outra oportunidade, mas o nosso foco, o que é? É passar a nossa marca, a nossa atitude, os nossos resultados. O nosso foco é muito mais em paisagens do mercado onde estamos, muito mais nas nossas caras, na minha cara, na cara da minha equipa, na cara dos meus filhotes, que muitos conhecem, e por algumas coisas engraçadas que eu vou encontrando por aí, eu e a minha equipa, que transmitem a nossa atitude, a nossa missão, no fundo, que é fazer as pessoas sorrir. Então, é preferível um post com uns óculos que me fazem lembrar a minha marca e que fazem lembrar uma atitude sorridente, positiva, em relação à vida, ao negócio, à venda de uma casa, do que estar simplesmente a encher uma página só de imóveis, 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 imóveis. Pronto. Há muito mais a falar sobre redes sociais, há muitíssimo mais a falar sobre a maneira de construir uma página, a maneira de construir os posts. Eu creio que temos que avançar, tenho 1001 coisas para falar ainda, mas queria deixar esta tónica. Pensar enquanto investimento, algo profissional. Se for fazer por fazer para perder 1 ou 2 horas, é preferível não usar o marketing como desculpa e fazer prospecção, lead gen. Se for para fazer, que seja para fazer bem feito. E bem feito não quer dizer que é contratar uma empresa, é contratar um assistente de marketing, é ter uma marca muito grande. Não, não é isso. É pensado e pode ser simplesmente eu todos os dias que vou para a rua fazer prospecção, eu tiro uma fotografia na rua onde eu estou a fazer prospecção. Isso é ser bem feito. É pensado, é profissional, está alinhado com um propósito de mostrar que eu estou sempre ao pé das pessoas no mercado onde eu trabalho. Todos os dias, numa rua diferente, na zona onde eu trabalho. É pensado, é bem feito. Foto com qualidade, para que as pessoas reconheçam o local, vejam profissionalismo. Então, pensem enquanto investimento, sim, que pode fazer-te chegar a muitas pessoas que ainda não chegas, e pensa em fazer as coisas bem, de forma propositada. Na KW pensamos sempre em fazer as coisas de forma propositada e intencional. Bem, eu vou tirar os óculos porque agora a seguir vou falar sobre
prospecção e zona de posicionamento, e no Facebook podemos andar com uns óculos destes e que fazem lembrar uma atitude sorridente, positiva, em relação à vida, ao negócio, à venda de uma casa, do que estar simplesmente a encher uma página só de imóveis, 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 imóveis. Queria deixar esta tónica. Pensar enquanto investimento, algo profissional. Se for fazer por fazer para perder 1 ou 2 horas, é preferível não usar o marketing como desculpa e fazer prospecção, lead gen. Se for para fazer, que seja para fazerem bem feito. E bem feito não quer dizer que é contratar uma empresa, é contratar um assistente de marketing, é ter uma marca muito grande. Não, não é isso. É pensado e pode ser simplesmente eu todos os dias que vou para a rua fazer prospecção, eu tiro uma fotografia na rua onde eu estou a fazer prospecção. Isso é ser bem feito. É pensado, é profissional, está alinhado com um propósito de mostrar que eu estou sempre ao pé das pessoas no mercado onde eu trabalho. Todos os dias, numa rua diferente, na zona onde eu trabalho. É pensado, é bem feito. Foto com qualidade, para que as pessoas reconheçam o local, vejam profissionalismo. Então, pensem enquanto investimento, sim, que pode fazer-te chegar a muitas pessoas que ainda não chegas, e pensa em fazer as coisas bem, de forma propositada. Na KW pensamos sempre em fazer as coisas de forma propositada e intencional. Bem, eu vou tirar os óculos, porque agora a seguir vou falar sobre prospecção e zona de posicionamento, e no Facebook podemos andar com uns óculos destes. Mas na rua não, porque senão ninguém nos olha com respeito se andarmos na rua com os óculos destes. Antes de passarmos para o tema da rua, eu gostava de partilhar uma frase que eu li ontem no Facebook de um formador não ligado à KW, os créditos não são meus, e achei interessante para fazer aqui a transição destes 2 pontos. Quem acha que tudo se passa online é porque não anda na rua. Quem acha que tudo se passa na rua é porque não está online. Achei muito interessante. Até aqui as coisas complementam-se. O online é preciso, as redes sociais são uma oportunidade de mostrares quem és. Eu acredito que não estaria aqui a fazer este vídeo se não fosse Facebook, muito sinceramente. Mas a rua é tão ou mais importante. No imobiliário, eu creio que é mais importante, sem dúvida alguma. A zona de posicionamento ainda é mais importante. Então, eu quero falar sobre marketing offline e prospecção passiva e como é que a zona de posicionamento se traduziu em negócios para mim e para a minha equipa. Simplesmente através de um 12 Direct, de uma distribuição de folhetos numa zona de posicionamento mensal. Ou seja, um 12 Direct, um flyer por mês numa zona de posicionamento que começou com cerca de 700 fogos, há uns anos atrás, quando comecei a trabalhar no mercado imobiliário aqui em Gaia, e que foi crescendo e não tem parado de crescer. Este ano o projeto é um bocadinho mais ambicioso e nós queremos não um 12 Direct, não 12 flyers por ano, mas queremos o dobro. Queremos 24 flyers por ano, de 15 em 15 dias um flyer a cair nas mesmas caixas de correio. Eu posso dizer que na minha zona de posicionamento eu já distribuí umas centenas de milhares de flyers. Tenho que fazer bem as contas, mas são mesmo muitos. Ao longo destes últimos 5 anos, na mesma zona. O que é que eu te aconselho? Escolheres uma zona de posicionamento onde te deves especializar, onde deves estar diariamente, se possível, todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Que tu vais conhecer porta a porta, prédio a prédio, pelos nomes, pelas ruas, pelos nomes dos prédios, pelos nomes das ruas, e onde tu te vais fazer conhecer, ou através de prospecção ativa, bater às portas e falar com as pessoas. Esse é o ideal, complementando com a distribuição de marketing de flyers. Queria deixar 2 notas também aqui. É importante escolheres uma zona onde te sintas confortável. Se trabalhares perto de casa, numa zona que já conheces, melhor ainda. Uma zona onde vais todos os dias, melhor ainda. Mas queria deixar 2 notas extra. A consistência é muito importante. Esta é a nota mais importante de todas. É preferível ter, durante 10 anos, uma zona de posicionamento de 500 fogos, onde eu consistentemente estou lá dia após dia, semana após semana, flyer após flyer, café atrás de café, serviço atrás de serviço, onde toda a gente me conhece, de eu ter uma zona de 5.000, onde cai de 3 em 3 meses ou de 4 em 4 um flyer e eu visito 3 ou 4 vezes por ano.
não serve para nada. Aqueles flyers são só mais um da KW, como poderia ser mais um de qualquer outra marca, qualquer outra agente, qualquer outra equipa. É indiferente, ninguém conhece. Se alguém ligar é por acaso, está a vender ou está a comprar, pegou e resolveu ligar. Não é por uma consistência de comunicação, nem por te conhecerem. Então, a consistência é muito mais importante do que a dimensão. E o conselho sempre é começar por uma zona pequena e depois aos pouquinhos ir alargando. Consistência. Segundo lugar, novamente o conteúdo. O que dissemos já acerca das newsletters, o que dissemos já acerca das redes sociais de Facebook, dizemos já acerca dos folhetos. Os folhetos, bem, não podem ter 50 casas. Em que não dá para ver sequer uma dessas 50 casas, não serve para nada, senão para ser confundido com qualquer flyer de outra agência qualquer, de outra rede qualquer, de outro consultor qualquer. A ter imóveis, porque deve ter, claro que sim, particularmente se é um imóvel daquela zona ou de uma zona que se enquadre com o perfil das pessoas que ali vivem. Um flyer por página, ou se a página é grande, 2 imóveis, um imóvel por página ou 2 imóveis por página. Mas mais do que isso, eu acredito que nós devemos comunicar outras coisas. Devemos comunicar a nossa maneira de estar no negócio, quer seja uma maneira mais descontraída, mais alegre, mais de sorrisos, quer seja uma maneira mais formal, não há erro nenhum nem numa abordagem nem noutra, mais de consistência, mais de solidez, mais de firmeza, de profissionalismo, de experiência, quer seja algo mais dinâmico, mais jovial, quer seja algo mais de experiência, mais de anos de mercado. Partilhar isso, os teus números, os números do mercado, algo interessante sobre a cidade, imagem acima do texto. Então, isso é muito importante. O conteúdo não pode cansar. O objetivo não é que as pessoas guardem o teu flyer ou o teu folheto e moldurem. Eu não tenho essa expectativa relativamente ao meu marketing. Eu sei que ninguém o guarda, mas o objetivo não é que vá amassado no meio dos outros folhetos todos para o lixo, mas que fique ao menos 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos na mão do cliente. Então, consistência e o conteúdo. Conteúdo criativo, conteúdo único, seja teu. É algo que crie uma coerência de que é teu. Ou pelo design, ou pela cor, ou pelo texto que colocas, o tipo de layout que usas, o tipo de informação que pões, a assinatura, que passa a tua marca, a tua mensagem, a tua missão, a tua visão, a tua ideia para o mercado imobiliário e a tua ideia para a vida. Na minha zona já distribuí centenas de milhares de folhetos, de flyers. Na mesma zona, uma zona que foi crescendo ao longo do tempo, que eu faço há mais de 5 anos, então sempre com consistência, uma consistência que temos vindo a aumentar. Chegamos ao último ponto, ao quarto ponto. Já falámos sobre o marketing e a nossa base de dados, já falámos sobre marketing e as redes sociais, já falámos sobre marketing e a tua zona geográfica, a tua zona de posicionamento, e agora queria falar sobre marketing e a promoção dos imóveis. O marketing ao serviço dos teus clientes, os clientes confiam no teu serviço, confiaram em ti para vender a sua casa, a sua moradia, o seu apartamento, então tu colocas o marketing ao serviço deles, de forma a vender aquele imóvel, de forma a fazerem o melhor negócio possível, de acordo com as expectativas que têm. Então, havia muito para falarmos sobre a promoção dos imóveis e sobre o marketing. Desde logo até a começar pela estratégia de preço, porque é importante nós colocarmos o imóvel bem posicionado no mercado no que toca ao preço. Então, a análise comparativa de mercado, análise do que está a ser vendido e por quanto é que está a ser vendido, em que timing e quanto tempo é que está a ser vendido naquela zona é muito importante. E a concorrência, quantos imóveis existem à venda com aquelas características naquela zona e por que valor é que estão a ser vendidos. Então, isso é muito importante, eu não me vou deter aqui, mas é um ponto que deve ser considerado e que devem ter muita atenção. Podemos falar também da preparação do imóvel para a venda, que é algo também que é muito importante. E há dicas que nós devemos passar ao nosso cliente, ao cliente proprietário, porque fazem toda a diferença. O imóvel que nós estamos a promover, que nós estamos a vender, que nós estamos a anunciar, ele deve parecer valer aquilo que nós estamos a pedir. Isto é muito importante. Parecer valer aquilo que nós estamos a pedir. Então, há algumas dicas que nós devemos dar. Aqui há uma frase que nós usamos muito, é um ditado português, não é? Que
diz nem tudo o que reluz é ouro. Nós conhecemos. Para dizer que nem tudo o que brilha é mesmo ouro. Mas a realidade é que quem quer vender ouro, coloca numa montra com um veludo preto para fazer o contraste com o dourado e com luzes, mesmo a reluzir, para vender o ouro, mostra-se o expoente máximo do seu brilho. E no imóvel é um bocadinho a mesma coisa. Se nós queremos vender um imóvel bem vendido, nós temos que preparar bem o imóvel para a venda. E temos que alertar e ajudar o nosso proprietário a perceber isso. Então, há pequenas obras que podem ser necessárias e que nós podemos pensar que normalmente o proprietário não está disposto a fazer. Se calhar até que lhe expliquemos quanto é que isso pode gerar. Eu aqui tenho 2 exemplos, novamente, um bom e um mau. Tenho um exemplo bom, primeiro, sempre o bom primeiro, positivo primeiro. Um proprietário que tinha um apartamento imaculado, decoração que não era o meu estilo, porque era uma pessoa bastante mais velha, mas qualquer pessoa, mesmo que não se identificasse com o estilo, gostava, porque estava bem decorado. Estava muito bonito. A única coisa que tinha é que o apartamento estava de origem, tinha 12 ou 13 anos, e tinha uma rachadela no teto falso na sala. Uma coisa mínima, cedência do prédio, nada de especial. Aquilo custava 100, 200 euros a reparar. Mas podia justificar uma negociação na casa ou não. E o que eu aconselhei foi fazer aquela reparação. Então, calhou muito bem, aqui não foi de propósito, não há mérito meu, porque tivemos que ficar com o imóvel uma semana sem mostrar. As pessoas começaram a ligar, as fotos estavam fantásticas. Vamos já à questão das fotografias e do vídeo. E as pessoas tiveram que esperar uma semana para ver o imóvel. Quando chegaram lá não havia rachadela nenhuma, estava tudo direitinho, não estávamos a esconder nada, não era nenhum problema. Era algo que tinha cedido, normalíssimo. E o que acontece é que tivemos 2 propostas pelo preço. E ele negociou 0. Eu recordo-me o exemplo que um colega que está aqui na sala, o Sérgio, deu há uns anos atrás, que disse: nos olhos de um comprador, uma fechadura que está estragada, um puxador que está estragado custa 50 euros, na lógica do comprador custa 500. E é verdade. Há alguma rachadela que custa 100 ou 200 euros, custa 5.000 euros de negociação porque a sala tem um problema. Este foi um exemplo que correu muito bem. Tenho um exemplo que correu mal. Um imóvel que ontem saiu do mercado e que podia já ter sido vendido umas 3, 4, 5 vezes, mas que não tinha as obras completas e pior, havia pequenos pormenores que já estavam concluídos, mas que não estavam definitivos. Faltavam os acabamentos finais. Isso fez a diferença com 2 visitas, pelo menos. Podia ter sido vendido e neste caso não foi. É para percebermos a diferença entre fazer pequenos arranjos, pequenas obras ou não. Nós temos o papel de dar as dicas. Nós não decidimos, mas podemos informar e, em algum sentido, até condicionar a decisão. Nas obras, se calhar, não podemos condicionar assim tanto, mas noutras dicas podemos. Desde logo, luz, luminosidade. Nós devemos aconselhar o nosso cliente a abrir as janelas, quando há visitas, ou se vamos mais cedo e temos a chave, ou acesso ao imóvel mais cedo, abrimos nós todas as persianas, deixamos toda a luz entrar para que o imóvel seja o mais luminoso possível. O cliente pode não ser muito atento e pode não perceber, mas o seu subconsciente sentiu a casa quente ou fria, luminosa ou escura e não sabe bem porquê. Arrumação. A casa deve estar arrumada, como é óbvio, para as visitas, desde logo para a fotoreportagem. A amplitude e a noção de espaço também devemos ter em conta. Às vezes há um ou outro objeto, um ou outro móvel que pode ser arrumado de uma outra forma, ou que até pode ser tirado. A pessoa pode já estar num processo de mudanças, pode até já ter comprado imóvel contigo e só vai fazer as mudanças daqui a 2 meses e tu podes aconselhar: olha, por que não tirar já daqui este sofá velho que faz com que a sala seja minúscula, quando a sala é boa, tem uma área generosa até. Então, são pequenas dicas que nós podemos dar. Obviamente, questão de limpeza, de odores, nem se coloca, mas nós temos clientes que estão tão habituados a ter um gatinho em casa, que é tão fofinho, que até dorme com eles, que para eles, se não forem lembrados, não vão ter o cuidado de olhar ao pelo, limpar a areia. Para nós pode-nos parecer óbvio, mas para uma pessoa, na sua rotina, no seu dia-a-dia, que tem tanto amor àquele gatinho, pode-lhe passar ao lado. Então a nossa obrigação é fazer o nosso papel, informar sobre estes pontos que podem ser decisivos na negociação e até na venda do imóvel. Então, preparação do imóvel para a venda. Depois, antes de começarmos a promover, nós falámos um pouquinho só a título de menção do preço. Nós temos de ter um preço competitivo e temos de ter
forma de promover. Temos de ter imagens, temos de ter vídeo, temos de ter fotografias. Fotografia profissional é quase um lugar comum na KW. É um pressuposto que tu faças fotografia profissional para os teus imóveis. Então, se antes, há 2, 3, 4, 5 anos atrás, era diferenciador e podias até receber uma ou outra angariação por causa da fotografia profissional, hoje em dia, qualquer consultor que seja um bocadinho atento, nem precisa trabalhar numa rede grande, numa imobiliária conhecida, fará fotoreportagem profissional. Então, o conselho que eu dou é sempre fotografia profissional, tendo em conta estas dicas que falámos agora há pouquinho sobre o estado do imóvel, sobre a luz, sobre o espaço, isso fica nas fotografias. E à medida que o teu negócio vá crescendo e que tenhas luz verde, que tenhas capacidade financeira, podes até ser mais rigoroso e escolher um fotógrafo melhor. Também faz diferença. Então, no início, contrata um fotógrafo que seja acessível à tua capacidade financeira e à capacidade do teu negócio no momento. É mais do que suficiente e é completamente diferente das fotografias tiradas com um smartphone, por muito bom que ele seja. Depois, pensa como investimento que trará retorno. Outras dicas importantes. Há fotógrafos que, com tanto hábito de tirar fotografias a imóveis e de fazer tantos naquele dia, às vezes tornam-se um bocado automáticos e distraídos. Mantém-te ao lado, vai dando umas dicas. Olha, não era bom afastarmos aquele sofá? Isso é importante, mesmo com um fotógrafo que tu conheces há anos. Então, estejam atentos a isso. Vídeo. O vídeo também é importante. Não que o vão fazer para todos os imóveis, eu sei disso, mas muitos imóveis com um vídeo faz toda a diferença na promoção. Fica completamente diferente a promoção. Hoje, nas redes sociais, nos portais imobiliários, vamos falar já daqui a pouquinho sobre isso, dá para colocar os vídeos. É importantíssimo para a pessoa não só ter uma noção do que é o imóvel, mas para lhe tocar na emoção, no inconsciente. E aí nós podemos usar várias coisas, desde logo um animal a correr, se for uma moradia que tem um jardim, um cãozinho a correr atrás de uma bola. Se for um terraço, pode estar sentado no terraço a ler um livro. Uma dica, pode ser a única coisa, e apareces na fotografia, até ficas com uma fotografia porreira para pôr no teu Facebook, profissional, e mostras como se pode usufruir daquela varanda. E a pessoa já se senta ali a ler sem perceber. É diferente de uma fotografia vazia de uma varanda. Uma dica, eu costumo utilizar os meus filhos, consistentemente. Então, quem tem filhos e vê um apartamento com um terraço, com uma criança a andar lá de trotinete ou de triciclo, identifica-se. Querendo ou não, identifica-se. E pode não ter filhos, pode ter sobrinhos, também se identifica. Então, isso é algo que é importante. A primeira vez que eu fiz isso, não usei nada a não ser um conjunto de chá que a proprietária tinha da Vista Alegre, que ela prezava muito. Então, eu falei-lhe dessa questão da PNL, que era importante nós convidarmos a pessoa a entrar e fazer com que ela se sentisse em casa. Ela disse, olha, eu tenho ali um conjunto de chá que eu gosto muito. E nós tirámos fotografia, não foi no vídeo, mas foi na fotografia que aparecia a mesa posta, com um conjunto de chá da Vista Alegre. E faz a diferença para as pessoas mais atentas, ao nível consciente, e para todas as pessoas, mesmo para aquelas que não acreditam no inconsciente. Então, fotografia profissional e vídeo, tendo em conta o que falámos atrás da preparação do imóvel para a venda e tendo em conta as emoções, o inconsciente, o usufruir do imóvel antecipado e o convidarmos as pessoas a entrar para o imóvel já. Nós aqui em Portugal não temos muito esse costume, mas na América é mais comum. As pessoas quando decidem vender uma casa é mesmo para vender. Então as fotografias pessoais tiram-nas todas. Muitos proprietários fazem isto. Para que a pessoa que entra não sinta que está a invadir a privacidade e o espaço do outro. E possa sentir e ver a casa já como sua. Podemos ainda não conseguir fazer isto, mas podemos atalhar caminhos e tomar outras medidas que vão dar ao mesmo sentido. Depois de termos fotografia ou fotografia e vídeo, nós começamos a promover. E obviamente que nós sabemos que hoje a esmagadora maioria das pessoas começa a sua pesquisa online. Sim, há outros meios, entrar numa agência imobiliária, receber um folheto numa caixa de correio. No entanto, a esmagadora maioria tem contacto com os imóveis antes de os visitar, primeiramente através da internet. Então, é muito importante os teus imóveis estarem bem promovidos. Então, estuda os portais, há formações sobre os portais,
para que a tua angariação possa estar o mais completa possível e no rating do Imóvel Virtual, do Idealista, do próprio site da KW, ela possa estar bem posicionada. E pensa também enquanto dono do negócio ou pensa enquanto alguém que vai construir um negócio ou já está a construir um negócio. E se já tiveres luz verde, duplica as contas. Cria uma conta do Idealista e uma conta do Imóvel Virtual, os dois grandes portais imobiliários em Portugal. A minha equipa tem assim, conta no Imóvel Virtual e conta no Idealista. A KW, através do Market Center, assegura a promoção nos diversos portais. Há um standard de divulgação mínimo, bem abrangente, que chega aos clientes no mercado. No entanto, tu não deves ficar satisfeito e repousar tranquilo, única e exclusivamente naquilo que o Market Center suporta, e deves pensar, tu, enquanto dono do negócio ou enquanto alguém que está a construir um negócio, se tiveres luz verde, deves pensar como é que eu controlo o processo de venda da angariação? Como é que eu controlo o fluxo de leads? Como é que eu posso fazer mais para vender este imóvel? Então, essa é uma boa pista que deve ser deixada. Os clientes pesquisam em primeiro lugar através dos portais imobiliários, então duplica, se tens essa possibilidade, se tens luz verde, duplica, geres tu esse anúncio, podes fazer destaques pagos, porque se for a nível orgânico, a angariação que é colocada hoje na primeira página rapidamente desaparece e só é vista por consultores imobiliários que fazem estudos de mercado. Duplica e destaca profissionalmente os teus imóveis. Isso é muito importante no Idealista e no Imóvel Virtual. Conhece como é que os portais funcionam, como disse há pouquinho, para que o rating da tua angariação seja o mais elevado possível, e conhece os números, mede os números. Mede quantas leads vêm do Idealista, quantas leads vêm do Imóvel Virtual, para perceber se é algo que tens que mudar na publicação ou se tens que mudar o investimento e deixar de fazer num sítio e só fazeres no outro, duplicares num sítio e anulares o outro ou continuares a fazer nos dois. Se não medires, não sabes se dá resultado ou se não dá resultado. Ainda no âmbito do online, além dos portais imobiliários, as redes sociais. As redes sociais têm um poder de alcance tremendo. Novamente aqui, como falei há pouquinho, do marketing nas redes sociais, numa lógica de projeção da marca e divulgação da marca. Aqui na divulgação de imóveis, eu não estou a falar de pôr no feed do teu perfil ou da tua página, simplesmente. Até podes colocar, mas o objetivo para vender um imóvel, o objetivo de alcançar novas pessoas, novos leads interessados, potenciais interessados nesse imóvel, tem que ser através de um anúncio pago. E tu com 10, com 20 euros podes chegar a milhares de pessoas. E o Facebook, o Instagram, tem um poder de segmentação fantástico. Tu podes estar a promover uma moradia que, à partida, será sempre para uma pessoa com mais de 30 anos, porque não tem 4, pressupõe uma família com filhos. Não será para uma pessoa com mais de 55, porque se calhar já começa mais ano, menos ano a pensar em vender aquele imóvel. E tu podes colocar entre os 30 ou entre os 35 e os 50. E atinge as pessoas que queres atingir numa zona geográfica e até os gostos das pessoas que tu podes colocar no Facebook quando crias um anúncio ou no Instagram. Então, cada vez mais a promoção passa também por aqui. Cada vez mais devemos pensar em fazer chegar as nossas angariações através de todos os meios possíveis e no online não pensar só no Imóvel Virtual, no Idealista, que é o que todos fazem. Não fazer como os outros fazem, ou seja, pensar em destaques pagos, numa gestão profissional, num controle que passe por ti enquanto agente, enquanto consultor e pensar também nas redes sociais. Online é isso. Passando para o offline, passando para aquilo que não é num smartphone ou num computador, na internet. Começamos pela placa. Porquê é que a esmagadora maioria das nossas angariações não têm placa? É algo que nós devemos refletir. Eu próprio tenho feito essa reflexão. Porquê é que metade das minhas angariações não têm placa? Porque se calhar não coloquei isso como objetivo e na abordagem ao cliente não lhe expliquei a importância de pôr placa no imóvel. A placa é importantíssima. Há imóveis que só são vendidos pela placa. E a placa tem uma coisa fantástica. O mercado sobe e desce e há zonas onde as pessoas não comprariam, mas se for naquela zona específica onde vivem, onde gostavam que o filho vivesse,
O mercado pode estar em crise, pode estar inflacionado, pode estar com muitas vendas, com poucas vendas, com muitas transações, com poucas, alto ou baixo. A senhora que quer a casa para o seu filho ou o senhor que quer a casa para o seu neto vai ligar a perguntar o preço, a perguntar se pode visitar, a perguntar informações. Porque conhece a zona e quer viver naquela zona. Quem liga por causa de uma placa nunca tem problemas com a zona. Já sabe qual é que é a zona. Então a placa é algo muito importante. Há agências que conseguem pôr muitas placas. Há agências que suportam a sua marca na lógica da placa. E sem serviço nenhum, em comparação com o teu, conseguem pôr a placa. Portanto, se nós não colocamos placas, se calhar o ONU está do nosso lado na abordagem. Devemos colocar mais placas. A placa é importantíssima. Se calhar 20% dos negócios viriam através da placa se nós colocássemos placas. Falamos de placa e no offline falamos também dos folhetos, que eu já referi há pouco, naquele plano de toques offline com a minha zona de posicionamento. Quando eu promovo um imóvel, por norma, também faço folhetos específicos sobre esse imóvel. Os resultados são reais. E é óbvio que o nosso folheto vai para o lixo e não é alvo de muita atenção quando a pessoa não está à procura de casa. No entanto, estás a criar relação no âmbito daquilo que falámos há pouco, de uma relação com aquelas pessoas naquela zona. E mais, quando uma pessoa está a pensar mudar de casa e vê um folheto de um imóvel, aí para. Eu quero comprar uma casa. Vejo um folheto. Não é um T2 que eu quero um T3. Mas se for um T3, sim, eu ligo. Então o folheto, os flyers, fazem sentido para promover um imóvel específico, não uma quantidade infinita de imóveis, mas para promover aquele imóvel específico. Então, não pensemos que os folhetos estão ultrapassados, pensemos que os folhetos chegam a públicos diferentes do que a placa chega e do que as redes sociais chegam e do que o Imóvel Virtual, o Idealista e os outros portais e o site da KW chegam. Então pensamos em ser o mais abrangentes possível, em chegarmos ao maior número de pessoas possível para vendermos o imóvel ao melhor preço e fazermos o melhor negócio possível para o nosso cliente. Isso é importantíssimo. Base de dados. Base de dados. A nossa base de dados é o nosso negócio. A nossa base de dados é o nosso negócio. Então nós temos que regar a nossa base de dados, a relação com as pessoas e é óbvio que na nossa base de dados nós temos pessoas, na sua maioria, que não estão a comprar nem estão a vender, temos pessoas que estão a vender ou que vão vender e também temos pessoas que estão a comprar ou que vão comprar. 20% dos meus negócios do ano passado, de vendas, vieram da base de dados. Foi negócios em que eu encontrei o comprador dentro da minha base de dados. Então, são pessoas que já te conhecem, que já têm relação contigo, que já se cruzaram contigo, que já sabem como é que tu trabalhas, que confiam em ti muito mais do que uma pessoa que não te conhece de lado nenhum e te ligou agora do imóvel virtual. Então, quando o mercado mudar, e o mercado está a mudar, a base de dados deve ser não só para ligar a perguntar, conhece alguém que queira vender casa, mas também conhece alguém que queira comprar este T2 que eu tenho aqui no Porto? É importante. Base de dados. Temos o comprador para alguns dos nossos imóveis, dentro de portas, dentro do nosso CRM, dentro da nossa base de dados. Então, olhemos para a base de dados e espremamos todo o sumo possível e imaginário dela, leads também de compradores, que vão certamente interessar-se pelas nossas angariações se fizermos chegar até eles o imóvel. Através de e-mail direto, através de uma chamada. Olha, sei que estás à procura de um T2, entrou um T2, queres visitar? As características são estas. Olha, posso-te enviar um e-mail com as características, com o link, com a localização. Então, olhemos para a base de dados como uma fonte de leads de compradores também. Outro ponto na comunicação das nossas angariações, na divulgação dos nossos imóveis e no serviço que prestamos aos nossos clientes. A partilha, naturalmente, a partilha com todos os players de mercado, com todas as agências, com todos os consultores que tenham um cliente interessado e que queiram trazer o cliente ao nosso imóvel. Eu quero que qualquer consultor, independentemente da marca, independentemente da agência, independentemente da forma como trabalha, traga um cliente qualificado à minha angariação. Eu prefiro que venha um cliente qualificado através de um colega do que venha um cliente através de mim que não venha qualificado. Claro que a partilha parte deste pressuposto. Os colegas levarem aos outros clientes
qualificados. Devemos fazer esse esforço. E devemos também fazer o esforço de fazer chegar as nossas angariações aos nossos colegas e facilitar o acesso das angariações aos nossos colegas. Isso tem que ser claro, tem que ser absoluto. Nós permitimos que todos os colegas de todas as agências, de qualquer rede, de qualquer agência, pequenina ou grande, tenha acesso aos nossos imóveis, tenha acesso à informação e tenha acesso a uma visita nas mesmas condições que os teus clientes diretos têm. Isso é o meu ponto de vista, essa é a minha prática, e então isso dá muitos resultados. Mais de metade dos negócios o ano passado vieram de partilha. Então, isso diz tudo. Estamos a assegurar, através do nosso plano de marketing para aquele imóvel, que o imóvel é vendido. É para isso que te contratam e é para isso que me contratam, para vender o imóvel. Por último, já falámos de promoção online, através dos portais imobiliários, através das redes sociais. Já falámos do offline, através da placa, dos folhetos. Falámos também do poder da nossa base de dados e da partilha com todos os agentes e agências que trabalham o nosso mercado. Por último, eu queria falar sobre Open House. O Open House é um meio fantástico e é o lugar onde a prospecção e o marketing se cruzam e encaixam perfeitamente. Se nós formos a reparar bem, num Open House, todos os tópicos que eu falei para trás estão lá. Todos eles. Na preparação de um Open House, na realização de um Open House e no contacto posterior com as pessoas após o Open House, temos todos os pontos que eu falei até aqui. Então, obviamente que o Open House é uma ferramenta muito poderosa, não tanto para vender aquele imóvel especificamente, porque isso é um bónus, mas sobretudo para tu te dares a conhecer e conheceres novas pessoas. Adicionar as pessoas à tua base de dados e encontrar leads. O Open House foi criado mais em benefício do consultor do que em benefício do proprietário para vender o imóvel do proprietário. Isso é um bónus. Nós realizamos um Open House com a missão, com o objetivo de encontrar um lead que queira reunir connosco para vender uma casa. E isso nós fazemos através do Open House, onde damos a conhecer a forma como trabalhamos, aquilo que fazemos pelo imóvel do nosso cliente e passamos uma percepção para um mercado de dinamismo, de presença. O Open House tem esse objetivo. Difundir a tua marca novamente, mostrares todo o teu marketing, mostrares o teu serviço, mostrares o teu negócio, mostrar quem tu és, o que fazes e captar leads. Sobretudo isso. Marcar uma reunião. Marcar 2 reuniões. Encontrar um lead, encontrar 2 leads e angariar outra casa. Muito provavelmente aquela casa vai ser vendida através de uma partilha, através de alguém que veio da tua base de dados ou que até veio de um portal imobiliário. No entanto, eu queria falar justamente do bónus. Eu queria falar justamente da venda do imóvel no Open House. Muito embora o objetivo seja prospecção e marketing, seja claramente isso num Open House, é prospecção e marketing, encontrar leads e reunir com eles e angariar mais, eu quero falar do bónus. O bónus é fazer um Open House e vender aquele imóvel. Bem, o pai da ideia não sou eu, então eu quero dar todos os créditos a quem de direito. A ideia é do Bob Lucido, que é um mega agente da KW nos Estados Unidos, e ele tem uma estratégia para vender um imóvel em 7 dias. E é isso que eu tenho imitado, mais ou menos. Então, os últimos imóveis, eu lancei-os diretamente para um Open House. Os últimos apartamentos que eu angariei, e uma angariação que vai entrar hoje vai seguir da mesma forma, direto para o Open House. Então imaginem, hoje é segunda-feira ou terça-feira, como é o caso, e o imóvel entra no sistema, mas o primeiro dia de visitas vai ser no sábado. Só no sábado é que há visitas. Qualquer cliente que me liga a mim, meu diretamente, vai receber a informação. Olha, ótimo, és meu convidado, podes aparecer no sábado, entre as 2h30 e as 5h30, a morada do imóvel vai seguir por e-mail, recolho os dados para a base de dados, como sempre, e a pessoa é minha convidada para estar lá naquele sábado. Não podemos furar a ideia, nunca, para não estragarmos a estratégia, e também por uma questão ética. Se não vão lá os clientes dos colegas, não vão lá os teus. Se vão lá os teus, vão lá os dos colegas. Igual para todos. E por uma questão de estratégia. Se romperes a ideia antes, não crias o efeito que é esperado no dia. O objetivo qual é que é? O imóvel é lançado hoje e é promovido. Ele vai para o site da KW a dizer no texto e na foto principal que o Open House é sábado. Ele vai para o imóvel virtual com destaque a dizer Open House com as mesmas informações, para o Idealista e para todos os outros portais imobiliários
da mesma forma. Ele vai para as redes sociais, através de um convite da página que estás a criar profissionalmente, onde estás a congregar pessoas daquela região que vão acompanhando o teu trabalho, porque tu não as massas só com imobiliário, mas com coisas que fazem rir ou que despertam outro tipo de interesses na pessoa, de acordo com a tua missão e com a tua marca. E tu vais convidar essas pessoas também, através do Facebook, através de anúncios pagos, a promover aquele evento e a convidar as pessoas todas para estar sábado, naquele intervalo de horas, ali contigo. Tu vais distribuir flyers na zona e convidar pessoas. Ou convidas 100 pessoas pessoalmente, que é o que o Ignite diz, ou então se queres fugir ao contacto, que não deves. Ou não tens tempo, porque isto é uma estratégia para vender o imóvel naquela semana e não tens tempo, tens que multiplicar por 10 ou por 50 o número de folhetos. Então, 5.000 é o que eu distribuo às vezes com a minha equipa, 2.500 para um open house, na zona do imóvel, aí não é naquela zona geográfica que eu trabalho também, muitas vezes coincide, outras vezes não, é na envolvência, no enquadramento daquele imóvel, distribuir folhetos 3 dias antes, quarta, quinta, terça, não antes nem depois, para o open house. E o que acontece é que o imóvel tem de procura. Todas as pessoas que estão à procura ou que têm algum interesse ou algum familiar com interesse vão aparecer ali naquele intervalo de tempo. Vais enviar também para a tua base de dados, para aqueles que possam ter interesse, um e-mail e vais enviar para os colegas ou através do Facebook, ou através do Market Center, ou através do e-mail, um convite, particularmente para quem sabes que possa ter angariações parecidas que atraem clientes interessados, ou para todos em geral. Qual é que é o teu objetivo? Ter todas as pessoas naquele dia, naquele intervalo de tempo, ali. Se o imóvel for um imóvel que tem procura, obviamente se o preço estiver ao preço de mercado ajuda, mas mais do que isso, se o imóvel é um imóvel que atrai clientes, que tem procura, se tu colocares todas as pessoas ali ao mesmo tempo, estás a criar uma pressão para o fecho genuína e legítima, que é natural. Qualquer pessoa compreende sem tu dizeres, olha, o imóvel começou hoje a ser mostrado, tem aqui muitas pessoas a vê-lo, é porque muitas pessoas têm interesse. Se quiser mesmo, tem que pagar o preço que está a ser pedido, ou mais, ou muito pouco a menos. Os resultados, quanto a mim, são fantásticos. Numa lógica até de inversão de mercado que vai acontecer, e está a acontecer, e vai-se começar a sentir cada vez mais, nós precisamos de ferramentas que criem pressão e urgência na venda. Por isso até aqui as pessoas sabiam que os imóveis bons desapareciam, e por si só, quando viam aquilo que queriam, decidiam. Quando houver mais oferta do que procura, as pessoas vão dizer, Samuel, gostei muito, mas vou ver no próximo fim de semana aquele e aquele. Se eu criar uma forma de pressão genuína, autêntica, sem ser bluff, que a pessoa possa sentir que é real, eu vou estar a condicionar o fecho imediato. Quais são os resultados neste ano, por exemplo? Dos open houses que fizemos de apartamentos, todos foram vendidos no open house e só um foi negociado, 1,5%. Um foi vendido pelo preço de tabela e os outros 2 foram vendidos acima do asking price. Esses 2 que foram vendidos acima do asking price, um deles só teve uma proposta acima do asking price. E o outro teve uma proposta muito abaixo, se calhar próximo do valor real de venda, e outra proposta ligeiramente acima do preço de venda. É caso para dizer que uma pessoa era consciente face àquilo que o imóvel valia realmente no mercado e não se deixou condicionar pela estratégia, mas aquele que estava farto de procurar, encontrou o que queria na localização que queria, esteve disposto a pagar um pouquinho mais para não perder. Não sabe que nem tinha risco de perder, mas no dia pareceu que tinha. Então, o objetivo é criar pressão genuína, legítima, natural, se seguirmos esta estratégia. Então, o que tem acontecido é que em todas as apresentações de serviços, quando eu reúno com o proprietário, eu explico. Para a minha surpresa, e aqui entra o tópico da placa, para a nossa surpresa vamos pôr mais placas do que pensávamos, e para a nossa surpresa as pessoas acham muito melhor do que o que nós pensamos. Samuel, isso é muito melhor, é o que eu quero, assim é só um sábado, assim só a visita, é só naquele sábado que há visitas. Naquele, ou depois no outro se tiver que repetir. Sim, mas é muito melhor, assim não tenho que andar preocupado durante a semana, não tenho tempo.
é fantástico. A reação das pessoas, percebem que resulta e percebem que estás a trabalhar genuinamente para eles. Agora, estás-te a arriscar a perder metade da comissão, mas é para isso que nós cá estamos. Para fazer muitas partilhas e para fecharmos muitos negócios que façam os nossos clientes sorrir e referenciar-nos, porque a nossa base de dados é o nosso negócio. E uma boa transação que faça o cliente perceber que foi bem representado e que fez o melhor negócio porque tu trabalhaste com ele, estás a criar a melhor relação de todas e ele vai-te referenciar certamente. Ao fazer tudo isto, tu estás a promover a tua marca, porque na KW a marca és tu. Essa é a mensagem que nós queremos passar. A marca és tu, não é a KW, és tu. Seja o nome da tua marca, da tua equipa, que tu criaste, com uma cor diferente, com um logotipo, com uma identidade própria, quer seja o teu nome, Samuel Oliveira, título individual, a marca é sempre tu. Então, quando pensares em marketing, pensa em promoveres quem tu és, aquilo que tu fazes, aquilo que tu pensas do mercado imobiliário, aquilo que tu acrescentas ao mercado imobiliário e aos clientes que escolherem trabalhar contigo. A marca na KW és tu. Ao fazeres tudo isto, estás a promover a marca que és tu.